Muito bom, estamos encerrando o nosso seminário, né? Hoje pela manhã foi um momento muito abençoado. Pastor, eu não sei se temos visitantes, nos foi apresentado, será que tem nenhum visitante? Não temos? Quem é? Quem que é visitante? Ela é visitante? É o Rian. Seja bem-vinda, viu, querido? Prazer muito grande. A mensagem que Deus colocou no meu coração para hoje é uma mensagem bem evangelística. E normalmente quando eu percebo que não temos pessoas não crentes, né, eu geralmente troco a mensagem, né? É uma mensagem mais para a igreja. Mas eu não vou trocar hoje não. Sabe por quê? Eu acho que vai ajudar muito os irmãos na evangelização diária, naquilo que vocês pregam. E certamente a palavra sempre é viva e ela sempre nos abençoa, né? Então nós vamos manter. O nosso tema está aqui na tela para você acompanhar. Qual é o nosso tema? Que frase! Qual que é o tema? Agora eu escutei. A porta é o nosso texto. O nosso texto é Evangelho de João, capítulo 10. É um texto bem conhecido, né? E especialmente nós vamos destacar o verso que fala da porta. Esse meu microfone já está me falhando. Já está aqui. Tá, obrigado. Não tem microfone que me aguenta, pastor. Obrigado, pastor. Tá bom. Esse texto então de João capítulo 10, como não tem monitor, eu vou ter que ficar de costa para vocês também, para fazer a leitura. Eu queria fazer uma leitura bem bonita desse texto com vocês, mas uma leitura uníssona e rápida, tá bom? Vê se você consegue me acompanhar na leitura. Mas vamos ficar em pé para ler. A gente já ficou em pé há muito tempo, mas acho que dá para ficar mais um pouquinho para a gente ler a palavra e reverência à palavra. Vamos ficar em pé. Vamos então ler, leiam comigo. Em verdade, vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Aí em pé vamos orar. Nosso Pai, o Senhor tem falado tanto conosco todos esses dias, ó Pai. Obrigado pelo tempo que nós tivemos aqui na Tua presença, em comunhão com os irmãos, lembrando tantas coisas que nós já sabemos, mas que às vezes ficam esquecidas, aprendendo outras, desfrutando, ó Deus, dessa comunhão com o corpo de Cristo, com os irmãos em Cristo. E agora, Senhor, nesse encerramento desse nosso seminário, pedimos a Tua bênção para a palavra que será pregada. Que o pregador hoje seja mesmo o Teu Espírito, e que Teus filhos sejam apenas um instrumento. Aquele que fale seja o Senhor, e que Teu servo seja apenas a boca que o Senhor se utiliza para abençoar o Teu povo. Obrigado por esta igreja, pelo seu pastor, pela sua liderança, e aceita a nossa gratidão por tudo que nos tens dado e fala ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Texto muito conhecido este. E eu vou chamar a sua atenção então para esse versículo. Eu sou a porta. Mas antes de falar da porta,
Eu quero chamar a sua atenção para essa frase, essa expressão aqui, eu sou. O que faz você lembrar quando você lê essa expressão? Eu sou. Todo mundo já lembrou aí, né? Quando Moisés foi convocado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, ele disse: eu vou lá e vou falar o quê? Estou em nome de quem? Quem é que está me mandando? Como é que eles vão saber? E Deus então respondeu para ele exatamente isso aqui. Pode ler? Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, e enviou a voz. E ele chegou lá e disse: olha, o eu sou me enviou. É muito interessante a gente analisar o nome de Deus. Esse nome de Deus, eu sou, no hebraico que foi escrito, a palavra de Deus no Velho Testamento, é Yahvé. Jeová é Deus, o Deus eterno. E o seu nome é eu sou. Nós encontramos na Bíblia outros nomes para Deus, especialmente aqueles nomes que falam dos atributos de Deus, né? E a gente conhece, tem um cântico inclusive com vários nomes, Elohim, El Shaddai e tantos outros. Agora, o nome de Deus realmente é esse aqui, é Javé. É o tetragrama que aparece sem vogais lá nesse texto, é uma referência a Deus o Pai, Jeová, eu sou. Você sabe o que significa isso quando Deus diz eu sou? Você sabe? Já parou para pensar? Você sabe o que é que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo que Ele é. É só isso mesmo. É só isso mesmo. Deus está dizendo que Ele é. Ele não foi, nem será, Ele é. Deus é o eterno presente. Nós, tudo que fazemos, pensamos em passado, presente e futuro. Deus não tem passado nem futuro. Deus é o eterno hoje. Você consegue pensar alguma coisa assim? Não tente. Não dá para pensar, porque a gente pensa tudo em termos de tempo, né? Mas para Deus não há tempo. Deus é atemporal. Deus vê tudo acontecendo ao mesmo tempo. Deus não teve princípio. Você sabia que Deus nunca teve começo? Você sabia? Você sabe, se Deus tivesse tido começo, Deus seria o que foi antes dele. Mas Deus não teve início. Eu não consigo pensar num ser que nunca começou. Para mim tudo começou, mas Deus não começou. Porque por isso Ele é Deus. O eterno eu sou, o eterno presente. A história humana, eu imagino aqui Deus na sua eternidade, um Deus que nunca começou e que nunca vai terminar. E Ele então lá na sua eternidade resolveu fazer um pequeno parêntese, como se fosse uma caixinha de sapato de criança. É a história humana. Ele olha lá na caixinha, vê lá Adão, Moisés, todos os apóstolos, tudo ao mesmo tempo. Esse é o Deus que nós amamos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que disse, só disse: haja luz, e o universo acendeu. Oh, glória! Você olha aí numa noite estrelada, milhões e milhões de estrelas, essas que nós conseguimos enxergar, não é nem um milésimo das milhões e outros milhões e milhares de estrelas que existem no mundo. E qualquer estrelinha dessa pequenininha aí é maior que a Terra várias vezes. E Deus disse: haja luz, e tudo foi criado. Esse é o Deus Javé, Jeová, eu sou o eterno Deus, o Criador dos céus e da terra. Agora eu quero pensar com você, além de Deus o Pai, Deus Jeová, Deus Javé, quem mais além de Deus o Pai também é o eu sou?
É muito sério você pensar comigo sobre isso. Vamos ver? Leia esse texto comigo. Vai aparecer muito texto aqui na Bíblia, que é aqui na tela, que é para você participar, tá? Eu quero que você leia todos os versos, mas bem alto. Vamos lá? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O que é o verbo? O verbo é a palavra, é Deus aqui na terra. Deus se revelou a nós aqui na terra. Ele é o verbo. Aqui nós vamos ver quem é o verbo. Quem é o verbo? Leia o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Quem é que habitou entre nós, cheio de graça e verdade? Jesus Cristo é o verbo, é a palavra de Deus, é Deus aqui na terra. Nós não sabíamos nada sobre a eternidade, sobre nada do outro lado da vida, se Cristo não tivesse vindo. Jesus Cristo é o verbo eterno de Deus. Você sabe, nós temos muito carinho, muito respeito pelos testemunhas de Jeová, mas eles não creem que Jesus é Deus. Eles creem que Jesus foi criado por Deus. E eles pegam um versículo isolado para ensinar isso. E eles, então, o seu fundador lá no passado, Rutherford, lá, quando começou, ele disse: eu tenho que fazer um jeito de a Bíblia falar o que eu penso. E ele fez uma tradução, que é da Torre de Vigia, e alterou esse texto. Porque eles sabem que o verbo é Jesus. E eles confirmam que o verbo é Jesus. E esse texto diz que Jesus é Deus. E eles então tiveram que alterar. Não sei se vocês conhecem, mas se você olhar o versículo, capítulo 1, versículo 1 de João, esse versículo está assim lá na versão deles. No princípio era o verbo. Eles sabem, eles falam que é o Jesus. Coloquem que Jesus junto comigo. No princípio era Jesus. Jesus, pode ler. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Eles então alteraram esse texto. Eles colocaram assim: no princípio era o verbo, Jesus. Jesus, o verbo, estava com Deus. E Jesus, o verbo, era um Deus com D minúsculo, para dizer que Jesus é quase Deus. Quase Deus. É uma pena, não é isso que a Bíblia diz. Jesus é Deus, é o Deus Filho. Eu creio no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu creio na Trindade. Não há um versículo na Bíblia que fala a palavra Trindade, mas a Bíblia toda fala que Deus, nosso Deus, é um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu às vezes brinco dizendo que eu não compreendo a Trindade, nem você, nem tenta entender um Deus que é três ao mesmo tempo e é um só, é o Deus Trino. E eu digo, eu não tento entender. O dia que eu entender a Trindade, eu serei a quarta pessoa da Trindade. Apenas para brincar, para dizer, meu querido, Deus, Jeová, Jesus Cristo, o Deus eterno, o Espírito Santo, o Deus eterno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vou te mostrar que Jesus é eu sou. Vários textos bíblicos. Jesus disse, por exemplo, nesse texto, pode ler? Disse-lhe Jesus: verdade que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de Abraão. Abraão viveu muitos anos antes de Jesus, mas ele já era, porque Jesus é o eterno Deus. Ele disse mais: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Pode ler alto: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Amém?
Jesus é Deus, Jesus Cristo é o eterno Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E se Jesus não é Deus, Ele não pode te salvar. Se Jesus não é Deus, Ele não pode te salvar. Se Jesus foi criado, Ele não é Deus. Ele não foi criado, Ele estava na criação. Você vê lá em Gênesis falando: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas vamos continuar aqui nesse texto. Jesus disse que Ele é uma porta. Ele disse que Ele é uma porta. É ou não é? Ele não disse que é uma porta. Se Ele tivesse falado que Ele é uma porta, o que é que estaria sendo dito? Que outras portas haveriam. Ele não disse que é uma porta. Ele disse que Ele é o quê? A porta. A é artigo definido, significa que Ele é a única porta. A única porta. E aí então nós vamos pensar um pouquinho sobre essa porta. Eu quero algumas considerações com você. Você sabe que quando eu li esse texto, eu comecei a ficar pensando, por que Jesus disse que Ele é a porta? E comecei a estudar a Bíblia, comecei a orar sobre o assunto. E a primeira coisa que eu quero falar para você é a localização dessa porta. Essa porta está colocada aqui numa parede bem branquinha, caiada. Você sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando eu comecei a pensar sobre a porta, eu comecei a analisar a porta. Toda porta que eu via, eu começava a analisar. Por que Jesus disse que Ele é a porta? Por que Jesus disse que Ele é a porta? E de repente eu descobri uma coisa que eu já sabia. Se já aconteceu com você descobrir uma coisa que você já sabia? Já? Aconteceu comigo. Eu descobri uma coisa que eu já sabia. E você vai descobrir uma coisa também que você já sabia. Você sabe o que eu descobri? Que sempre que tem uma porta, tem uma parede. Você já notou? Você sabe onde que tem porta sem parede? Sabe onde que tem porta sem parede? Na loja que vende porta. É ou não é? É. Sempre que é a porta tem parede, sempre que tem portão tem cerca. Eu parei para pensar, peraí, se Jesus disse que Ele é a porta, deve ter uma parede. Tem parede? Tem. Fui na Bíblia, meu irmão. Olha, vou te mostrar a parede aqui, ó, vários versículos. Aliás, antes de mostrar o versículo, você acha que tem loja com essa porta aqui? Você acha legal? Uma porta no meio do campo? Precisa porta aqui? Não precisa, porque para ter porta tem que ter parede. E Jesus Cristo disse realmente na palavra de Deus muita coisa sobre isso. É um acesso que é uma barreira entre nós e Deus. Como é que chama essa parede? Alguém pode me dizer o nome dela? Pecado. Fala comigo. Pecado. A Bíblia fala claramente, bem bonito. Vamos ver todo mundo lendo. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Todos os pecados separados estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você viu que tem uma parede separando mesmo? Não é parede não, meu irmão. É uma muralha que nos separa de Deus, o pecado. E é impossível você atravessar essa muralha. E por isso que Deus, no seu grande amor, enviou Jesus, o seu Filho, para que pudesse abrir um vão nessa muralha. E quem é esse vão? Quem é essa porta? Quem é? Jesus Cristo. Ele não disse eu sou a porta. Jesus Cristo, portanto, é a porta de acesso. Ele é o único acesso. Ele disse, nós já lemos, vamos ler outra vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outra maneira de você acessar o céu, a eternidade, a salvação, a não ser através de um vão que é o próprio Jesus e que é uma porta de acesso à eternidade. Mas em segundo lugar, eu comecei a pensar qual é o nível dessa porta. Parei, pensei, orei, descobri uma coisa interessante. Descobri que o nível dessa porta é ao nível do chão.
sem degrau, nenhum degrau. Porque Deus quer que todo homem seja salvo. Nenhum degrau. Tem gente que pensa que Deus está tentando dificultar a salvação do homem. Não é verdade. Deus colocou essa porta de acesso à eternidade, ao céu, ao nível do chão, e eu vou te mostrar isso na Bíblia. Alcance de todos. Veja o que diz a palavra em 2 Pedro, pode ler comigo? Não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Não há ninguém mais desejoso de salvar o homem do que Deus. Ninguém mais tem mais desejo de salvar o homem do que Deus. Ele deseja que todos sejam salvos. E quando Ele mandou o seu Filho, quando Jesus veio aqui à terra, Ele se tornou a porta, mas uma porta ao nível do chão. Acesso para todas as pessoas. Você sabe que nós temos um problema com isso. Nós temos uma cultura que foi colocada aqui na nossa cabeça, que tudo que você consegue, você tem que fazer por merecer. É assim mesmo, nossa cabeça? Aí a pessoa fala assim: pastor, mas será que essa porta está assim tão fácil como você está falando? Eu acho que é muito difícil entrar no céu, pastor. Eu acho que essa porta não pode ficar desse jeito assim, tão baixa. Eu acho que nós temos que colocar uns degrauzinhos aí para dificultar um pouco esse negócio. E aí algumas pessoas falam assim: pastor, eu acho que para a gente entrar no céu, a gente tem que fazer boas obras. Só vai para o céu quem faz boas obras. Eu acho que tem um degrau, sim. Outros vão dizer assim: olha, eu acho que tem que fazer penitência. Você sobe 200 degraus, 300 degraus de joelho, chega lá todo ensanguentado, recebe a graça de Deus. Outros vão dizer: eu acho que tem que ter algum sacrifício. Tem que ter algum sacrifício para chegar no céu. Essa porta não pode estar ao nível do chão. Eu quero que você pense comigo nesse texto aqui, que nós vamos precisar dele daqui a pouquinho novamente. Pode ler? Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Está vendo aqui? É pela graça que nós somos salvos. A salvação é de graça. Por meio da fé. O que diz lá? Por meio da fé. Pode falar todo mundo? Fé. Você lembra o que é fé? Quem se lembra da definição de fé? Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Olha aqui, é Hebreus que está falando sobre fé. Você sabe o que é fé na realidade, em palavras bem simples? É você crer sem necessidade de ver. É isso que é fé? Ou não? Você acha que eu preciso ter fé para acreditar que essa cadeira está aqui? Eu tenho que ter fé ou não? Eu não preciso, eu posso apalpar. Você acha que eu preciso ter fé para crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Ah, preciso ter fé porque eu não vi, mas eu creio na palavra. A palavra disse, e eu creio absolutamente no que ela diz, que Cristo ressuscitou e vive por toda a eternidade. Amém? Amém. A salvação é pela fé. Tomé não estava presente quando Cristo ressuscitou. Você se lembra que foi que disse Jesus para ele? Tomé, seja crente, não incrédulo. E mostrou para ele ali as mãos com os cravos, o sinal dos cravos. Incredulidade é a necessidade de ver para crer. E a salvação vem pela fé, pela graça. Não é pela fé, vem pela graça, mas por meio da fé. É mais ou menos como se você colocasse o fio na tomada. Não é, a energia não está no fio. Onde é que está a energia? Está na tomada, mas o fio é o condutor. Meu irmão, é necessário fé. Você precisa crer, sem necessidade de ver. E a salvação diz o texto que não vem de obras. Por quê? O que diz o texto restante? Para que ninguém se glorie. Se uma pessoa é tão boa
boa, mas tão boa que ela merece o céu, ela pode chegar lá no céu e dizer: Senhor, pode abrir a porta, o Senhor sabe que, olha, eu fiz tanta coisa linda lá no céu, eu tenho um monte de crédito aí, pode abrir. É isso que esse texto está dizendo. Se a pessoa pode se salvar pelas suas boas obras, ela pode se gloriar, mas a salvação vem pela graça, por meio da fé. Mas vamos continuar então pensando aqui. Jesus Cristo morreu numa cruz de dor. Uma pessoa que morre fuzilada, morre na hora. Eu preciso de água, alguém pode me trazer água? Ah, está aqui. O pessoal aqui é mais rápido do que a gente imagina, né? É que eu não tinha visto água. O pregador precisa de água, né? É combustível por causa da minha garganta que fica seca. Mas desculpa interromper. Jesus Cristo, uma pessoa que morre fuzilada, ela morre na hora. Uma pessoa que morre em cadeira elétrica, leva um choque e morre na hora. Uma pessoa que morre crucificada, morre durante várias horas, perdendo fôlego, perdendo oxigênio, perdendo... Irmãos, deve ser a morte mais triste que se possa imaginar. Se você pudesse se salvar a si próprio pelas suas boas obras, Cristo não precisava vir aqui na terra, morrer no meu lugar, no seu lugar. Ele deu a sua vida porque não havia nenhum outro meio de salvar o homem, a não ser alguém que pudesse pagá-lo, alguém que não tivesse nenhum pecado. E ele se dispôs a fazer isso. E ele lá na cruz deu um grito. Foi um grito de derrota? Foi um grito de vitória. Ele disse o quê? Está consumado. Fale comigo. Está consumado. Bem forte. Está consumado. Sabe o que significa isso? Está completa. A sua salvação já foi completa em Jesus Cristo com o seu sacrifício na cruz. Não sobrou nada que você possa fazer para ser salvo. Tudo que tinha que ser feito já foi. Quando Jesus disse: está consumado, glória a Deus, a minha e a sua salvação já foi completada na cruz. Ele morreu, foi colocado numa sepultura, mas não ficou morto, não ficou lá. Veja esse texto, leia comigo. Tragada foi a morte na vitória. Bem forte. Tragada foi a morte na vitória. Aleluia, Cristo vive. Fala comigo. Aleluia, Cristo vive. Mais forte. Aleluia, Cristo vive. Você sabe porque Ele vive? Ele já pagou o preço total da sua salvação. Amém? É por isso que Ele deixa essa porta ao nível do chão. Eu vou colocar aqui essa figura novamente. Eu quero que você olhe para essa figura e diga: está consumado. Vamos falar juntos? Está consumado. Oh, glória. Deus colocou a porta ao nível do chão pela sua graça e misericórdia, pela sua morte na cruz, ao nível do chão, sem nenhum degrau. Mas eu fiquei pensando: qual é a largura dessa porta? Alguém sabe dizer? Qual é a largura da porta? A Bíblia fala, né? Claramente, isso está muito claro. Vamos falar, vamos ver qual é a largura? Leia comigo. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Todo mundo sabe esse versículo, sabe que a porta é estreita, mas não sei se você parou para pensar por que ela é estreita. Já parou para pensar? Eu descobri algumas coisas interessantes que eu acho que a Bíblia é muito clara a falar sobre isso. Primeira coisa, a porta é estreita porque só cabe uma pessoa de cada vez. Você sabia disso? Você pode ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a salvação é individual, ou não? Nenhuma pessoa pode se salvar por outra, ou pode? Não. Todos nós vamos entrar sozinhos na eternidade. A gente tem um parente que está doente, grave, e vai para a UTI. A gente fica segurando a mão da pessoa amada, querida nossa, até o último instante. Enquanto tem fôlego, enquanto tem pulsação. Mas quando ela morre, ela entra só. E um de cada vez. Você não pode entrar nessa porta
Aliás, outra pessoa não pode entrar nessa porta por você. Por mais que seu pai te ame, ele não pode entrar por você. Seu pai pode te aconselhar, seu pai pode te orientar, mas o seu pai não pode entrar por você. Por mais que a sua mãe te ame, ela não pode entrar. Ah, que bom se seria, se pudesse. Quantas mães que passam noites inteiras chorando pelo filho para que ele volte para Deus. Ah, se a mãe pudesse entrar no lugar, mas não pode, ele tem que decidir voltar. A mãe vai continuar chorando, vai continuar orando, mas ele tem que decidir ele mesmo, porque a salvação é individual. Por mais que seu marido te ame, ele não pode entrar. Por mais que a sua esposa te ama, não pode. Por mais que seu amigo te ame, ele não pode. Você tem que entrar, você tem que tomar a decisão. É individual. Mas há outra coisa que eu acho que essa porta é estreita. Você tem que entrar sozinho e sem nenhum fardo nas costas. Sem fardo de pecado. Aí você fala, pastor, mas o meu não é tão grande assim. Oh, não importa o tamanho, não pode entrar, não entra, não cabe. É por isso que Jesus veio, para morrer e pagar os seus pecados, para remover o fardo do seu pecado. Porque você não consegue entrar com fardo de pecado nessa porta. E por isso que Jesus Cristo fala na palavra da necessidade do arrependimento, da confissão do pecado, buscar o perdão de Jesus, e o sangue de Jesus Cristo de fato nos purifica de todo o pecado. A confissão de pecado. Jesus morreu ao lado de 2 ladrões, você se lembra? Só morria de pena de morte, de crucificação, gente má, gente ruim, gente que tinha muito pecado. E você sabe desses 3, qual é a pessoa desses 3 que mais tinha pecado? Você sabe? Jesus Cristo. Porque Ele tomou todos os meus e os seus pecados na cruz. Um ladrão blasfemava de Jesus, você lembra? Não é Deus? Porque não desce, porque não tira a gente também, lembra? O outro, no entanto, teve um momento que foi tocado e que ele respondeu, percebeu que Jesus era Deus, percebeu que Jesus tinha o reino, disse, Senhor, falou para o seu colega, você não percebe a nossa situação aqui, o motivo da nossa condenação? Esse nenhum mal fez. Jesus, lembra-te de mim por entrar no teu reino. O que foi que Jesus disse para ele? Pode falar alto. O que Jesus disse para ele? Na verdade, digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi para o céu? Foi para o céu ou não? Foi para o céu ou não foi? Foi. Tem gente que está com dúvida. Alguém que está com dúvida? Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi para o céu ou não foi? Ladrão vai para o céu? Ladrão vai para o céu? Vai ou não vai? Ladrão não vai para o céu. Quem foi para o céu foi o ex-ladrão. Meu irmão. Porque no momento em que ele creu em Jesus, ele abandonou a sua vida antiga. Aí você diz, mas como é que você sabe? Como é que eu sei? Você acha que alguém pode enganar a Jesus? Será que Jesus se enganou? Jesus Cristo, quando disse, hoje mesmo estará comigo, é porque ele teve mudança no seu coração. Se esse homem descesse da cruz, ele nunca mais voltaria a roubar. Não foi batizado em nenhuma igreja e foi para o céu. Não participou de nenhuma igreja e foi para o céu. Não fez nenhuma boa obra e foi para o céu. Você sabe por quê? Nós não vamos para o céu pelas coisas boas que fazemos. Nós fazemos boas coisas pelo céu que nós vamos, amém? Nós fazemos boas coisas porque vamos para o céu, não é para ganhar a salvação, é porque nós temos a salvação. Oh, glória, meu irmão, a Bíblia é muito clara, é muito gostoso a gente analisar a palavra de Deus dessa forma. Olha, esse homem lá creu em Jesus, pela fé, ele foi salvo. Ele foi lavado pelo sangue de Jesus. Mas a Bíblia fala que tem uma larga porta também, lembra? Leia comigo esse texto. Larga a porta, espaçoso de caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Essa porta larga, você pode entrar de jeito que pode pegar o fardo maior que aquele, sem problema.
Pode inclusive entrar bêbado, porque não tem problema, espaço à vontade. Só que lá na frente tem o inferno. E o diabo tudo faz para você manter a cabeça baixa. Ele não quer que você olhe para frente. Essa é a astúcia de Satanás. Agora eu quero pensar na altura. Já parou para pensar sobre a altura? Qual é a altura dessa porta? A altura da porta. Qual a altura da porta? Não tem um versículo falando igual uma estreita, mas eu cheguei à conclusão. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Que a porta é baixa. Baixa. Ela é estreita, mas é baixa também. Como é que a gente sabe isso? Eu sei isso porque a Bíblia fala muito claro que só entra nessa porta gente humilde com a cabeça baixa, inclinada. Você sabe que pessoas orgulhosas, vaidosas, presunçosas, que levantam a cabeça e que se acham demais, mete a testa na porta, não passa. Tem que entrar baixo. É abaixar. Meu querido, veja aqui, eu vou te mostrar isso na Bíblia. Aliás, Jesus Cristo é o nosso modelo de exemplo de humildade, aprender de mim que sou manso e humilde. Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. A Bíblia fala sobre dois homens que foram ao templo para adorar. Você lembra? Um publicano e um fariseu. Lembram? O fariseu era professor de Velho Testamento, ensinava a lei, era doutor da Bíblia. O publicano era um cobrador de impostos ali odiado, muito odiado, porque eles cobravam a mais e eles eram muito odiados. Os dois foram orar ao templo. E diz a Bíblia que o publicano fazia uma oração, que na realidade não era oração, era um monólogo. Você já percebeu a oração do fariseu? Olha como que ele orava: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Talvez ele falasse a esse publicanozinho aí, cobradorzinho de impostos: eu não sou como os demais, como os demais homens. Jejum 2 vezes por semana. Os judeus oram só jejum 1 vez por semana, eu jejuo 2, Deus. 2, dá uma olhada nesse, personagem aí. Estúpido. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto tenho. Olha aqui minha folha, olha aqui meu currículo, Deus. Que homem estúpido, mete a cabeça a testa na porta, não entra não. Presunçoso, achando que tem algum valor em si mesmo, achando que tem suficiente obras para ganhar a eternidade. Mas vejam aqui que o publicano, diferentemente, fez uma das menores orações da Bíblia. Lembra esse texto? Nem conseguia baixar a cabeça, mas batia no peito e falava: ó Deus, tem misericórdia de mim, Deus, pecador. Jesus disse: esse desceu justificado para casa, cabeça inclinada. É assim que você precisa entrar, com o coração quebrantado diante do Senhor. A Bíblia fala sobre um povo de Deus muito tempo que tinha as duras serviços. Alguém sabe o que é serviço? O que é serviço? Serviço. O que é serviço? Olha lá: porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem minhas palavras. Você sabe o que é cerviz? É essa aqui, é a nuca, é a cervical. Tem gente que não dobra isso aqui. Você já viu gente que não dobra? Está sempre empinado assim. Já viu? Pois mete a cabeça na porta e não entra. Jesus Cristo morreu naquela cruz de dor. Leiam comigo: o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para terminar, qual é a disposição dessa porta? Último. Qual é a disposição dessa porta? Vou colocar aqui. Olha lá a porta. É apenas um símbolo, né? A porta. Qual é a disposição dela? Leiam comigo: permanentemente aberta. Fala. Permanentemente aberta. Bem forte. Permanentemente aberta. Mais forte. Permanentemente aberta. Outra vez. Permanentemente aberta. Sabe o que significa isso? A porta de acesso ao céu, que é Jesus, além de ser baixa, além de ser estreita, é uma porta que não fecha nunca, nem domingo, nem feriado. Não fecha. Está aberto. Nem de madrugada.
Qualquer pessoa que tiver necessidade de Jesus, buscá-lo de madrugada, qualquer hora do dia, qualquer feriado, qualquer dia, a porta está aberta. Aberta não, está escancarada. É ou não é? E você veja que Jesus Cristo nos ama tanto, e Ele deixa essa porta acesso para todas as pessoas em todo o tempo entrar a qualquer momento. Não só a porta, mas os braços de Jesus estão abertos. Leia comigo: vinde a mim. Pode ler: vinde a mim. Fraquinho, né? Vamos ler forte: vinde a mim, todos nós que estamos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A porta de acesso ao céu está aberta permanentemente. Mas eu tenho uma notícia triste para dar para você. Leia para mim essa frase. Ah, é? Você sabia que essa porta um dia vai fechar? Olha lá na porta, fica olhando na porta. Está vendo aqui a porta? Olha lá, deixa eu ver se vai. A minha pergunta para você: quando é que vai fechar a porta? Alguém pode me falar? Quando é que a porta de acesso ao céu vai fechar? Há duas opções que essa porta vai se fechar. Quem pode me falar qual é a primeira? Mas antes disso eu queria pensar na outra. Qual é a outra? Quando Cristo vier. Quando Cristo vier. Você sabia que na volta de Jesus o céu vai abrir, a glória de Deus vai aparecer? A Bíblia diz lá, quando Jesus estava subindo para as nuvens, em Atos, capítulo 1, os anjos falaram para os discípulos: por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo subir vai descer do mesmo jeito que vocês estão vendo subir, ele vai descer. Mateus 25 diz que Jesus vai descer na glória com todos os seus santos anjos, e grande trombeta, e um grande resplendor, e todo olho verá. O dia, olha, você lembra que Moisés, quando ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, teve o seu rosto brilhando? Não dava para olhar no rosto de Moisés? Lembra? Você já pensou toda a glória de Deus manifestar no céu, meu irmão? Vai ser um resplendor tão grande, vai ser uma coisa tão maravilhosa, que eu queria que fosse essa noite, eu queria subir com Jesus. Vai ser lindo demais, meu irmão. Não vai ter ninguém que vai ter dúvida, não. Que barulho é esse? Que trovão? Será que é Renato? Não. Todo mundo vai saber que Jesus está voltando, meu irmão. A trombeta, a glória, o brilho, os anjos, aqueles que estão salvos por Jesus, estão descendo para receber os seus corpos que vão ressuscitar. Vai ser dia lindo, maravilhoso. A porta do céu estará aberta no sentido da volta, mas estará fechada no sentido de acesso. Agora é muito sério, meu irmão. Quando Cristo voltar, a oportunidade de ser salvo terá terminado. Eu creio que muita gente, quando o céu abrir, a trombeta tocar e toda a glória de Deus se manifestar, eu creio que muita gente vai crer. É verdade, Jesus está voltando. Aquele pregador tinha razão. Jesus, eu creio, Jesus. Você precisa esperar o céu abrir para crer? Isso é incredulidade. Você tem que crer antes que o céu se abra, porque pela graça sois salvos por meio da... Pode falar? Fé. Você precisa crer no que diz a palavra. Mas qual é a outra opção que não sendo a volta de Cristo? Que a porta vai fechar? A morte. Olha aqui. Você sabia que quando você morrer, a porta de acesso ao céu estará fechada? Quando você morrer e não tiver
entrado na porta já, pode acender velas, pode rezar, pode orar, pode fazer tudo por você, não será alterado a sua decisão aqui na terra. E quando é que você vai morrer? Você sabe que estava fazendo o funeral de um diácono nosso lá em Santos? Grande homem de Deus. Ele era muito conhecido na cidade, porque ele era mestre de obra, ele era muito conhecido, muito querido. Ele morreu, faleceu. E eu estava no funeral, fazendo o funeral. Eu era pastor na época da primeira igreja, hoje eu sou pastor emérito da igreja. Eu tinha lá comigo no funeral mais ou menos uns 20 diáconos. E ele era diácono, esse irmão que faleceu. E nós estávamos lá, o corpo dele estava ali, muita gente crente, muita gente não crente. E eu preguei a palavra. Eu disse para aquela multidão: o nosso irmão não está aqui nesse caixão, não. Ele já está abraçando Jesus. Ele já está contemplando a glória de Deus. Ele nos antecipou no privilégio de abraçar Jesus. E você se lembra do que disse Salomão sobre isso? Você se lembra? Melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Eu falei para aquela multidão. Você lembra que Salomão disse que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete? Aí você pode perguntar: será que Salomão estava bom da cabeça? Que loucura é essa? Está falando que é melhor ir no funeral do que no casamento? Ele não disse que é mais gostoso, não. Ele falou que é melhor. E ele explica por que é melhor. Por que é melhor? Ele explica lá. Porque lá no funeral toda pessoa pensa na eternidade. Eu duvido você pensar que vai morrer num casamento. Duvido. Mas eu duvido você não pensar que vai morrer no funeral. É verdade ou não? É. E aí eu perguntei para o pessoal lá. Na realidade, nós estamos numa grande fila para entrar aqui nesse caixão. Que lugar, irmão? Que lugar? Na fila. Que lugar você está na fila? É? Que lugar você está na fila? É? Sabe? Lugar? Gente, eu fico muito grato a Deus porque Ele não deixou a gente saber, né? Seria muito ruim saber. Eu sou o 14º. Oh Deus, obrigado. Aí eu falei para o pessoal: eu não sei que lugar que eu estou na fila. E também não estou preocupado em que lugar que eu estou. Eu posso entrar aqui agora já, estou pronto para encontrar com Jesus. Eu posso ser o 20º. Deus tem um plano e um propósito na minha vida. Vocês viram agora, o pessoal riu também lá. Nós não sabíamos, mas o próximo da fila estava do meu lado. Um diácono muito querido, que não tinha nenhuma enfermidade. O diácono que se cuida, né, pastor? O irmão que não tinha nenhuma enfermidade. 6 meses depois, eu estava no mesmo lugar fazendo o funeral desse irmão. Mas ele estava prontinho para encontrar com Jesus. Glória a Deus. O dia que você partir para a eternidade, você não terá mais acesso à porta. A porta estará fechada. Eu estou terminando agora falando sobre isso. Deus decidiu destruir a humanidade por causa do pecado. Você lembra quando Noé mandou que Noé construísse uma grande arca, porque havia tanta maldade no coração humano, tanta perversidade, que Deus resolveu criar uma nova humanidade, começando de um homem íntegro chamado Noé. Constrói uma grande arca, e ele pregou durante muitos anos, e ninguém acreditou na pregação de Noé. Você lembra? Ninguém acreditou. Talvez alguns dissessem que ele estava velho demais, talvez caduco. Falar que vai chover 40 dias e 40 noites. Onde que está com a cabeça esse homem? Ninguém acreditou. Ele construiu uma grande arca, e essa arca estava aberta o tempo todo, escancarada. Ninguém acreditou. Quem foi que acreditou na pregação dele? Quem foi que
Alguém acreditou. Quem foi? A família de Noé acreditou. Eu fico pensando que bênção quando a sua família crê no que você fala. Porque a sua família conhece você segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Entraram a arca apenas a família de Noé e os animais. E Deus fechou a arca por fora. Não foi Noé que fechou, foi Deus que fechou. Estava chovendo quando Deus fechou, não? Estava chovendo? Estava chovendo quando Deus fechou? A Bíblia não fala claramente, mas a evidência maior é que não estivesse. Mesmo porque se estivesse chovendo muito torrencialmente, sabe o que ia acontecer? O que você acha? Todo mundo ia vir entrar no velhinho. E a arca é um protótipo, é uma forma de indicar a salvação em Cristo. Ele é essa arca eterna. E a porta foi fechada, e eu creio que estava um sol forte. Ninguém acreditou na pregação. Deus fechou por fora. E começou a chover forte, muita chuva, todos os mananciais começaram a romper. Gente, todo mundo de repente acreditou no velhinho. Chuva demais, é verdade, minha nora, meu genro, vamos, o velhinho tem razão, vamos correr, a arca, vamos correr. Estava fechada. Quem fechou? Quem fechou? Quem fechou? Mas Deus não é misericordioso, Deus não é amor, Deus não é amor. Como é que faz uma coisa dessa? Tanto Deus é amor que Ele deixou aberto todo o tempo. E ninguém creu, ninguém acreditou. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é Senhor absoluto. E Ele é absolutamente justo, e todos pereceram do dilúvio. Mas para terminar, lá era tarde, né? Mas agora não é tarde. Leia comigo esse texto. Se hoje ouvirdes a minha voz, não vai interessar o vosso coração. Baixe a sua cabeça para orar. Eu sei que todos nós aqui já conhecemos o Evangelho, conhecemos a Jesus, mas talvez tenha alguém aqui que não tem certeza da salvação. Talvez você goste da igreja, gosta do Evangelho, mas você agora ouvindo essa mensagem pensou: puxa, se eu subir essa noite eu não vou subir, ou se eu morrer essa noite eu não tenho certeza. E você pode agora falar: Senhor Jesus, eu quero, como aquele publicano, dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero entrar nessa porta agora, pela fé. Eu creio que Jesus é o único Salvador que morreu na cruz no meu lugar. Como aquele publicano, ou como aquele ladrão que se converteu. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qualquer pessoa pode fazer essa decisão agora. Se você quer fazer e você não fez ainda, eu acho que você precisa ter coragem de fazer. Levanta a sua mão, dizendo: sim, eu quero. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero ter certeza da salvação. Pode dar um sinal. Tem algum crente aqui que quer fazer algum voto novo, algum propósito novo que Deus colocou no seu coração? Pode dar um sinal só sem falar o que você está falando para Deus. Mas talvez Deus tenha falado com você alguma coisa que você quer fazer um propósito novo diante de Deus. Quanto ao sinal, aí abaixo, por favor, só para a gente orar com você. Alguém? Deus conhece o coração de todos, né? Nosso Pai, obrigado por tua palavra, que é tão simples, é tão profunda, uma palavra que mexe com o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo é essa porta maravilhosa, aberta, escancarada, porque um dia nós entramos por ela. Se houver aqui entre nós alguma pessoa que ainda não tem essa certeza, Pai, tenha misericórdia, não deixe que essa pessoa parta sem entregar o seu coração a Jesus.
Muito obrigado, ó Deus, pela bênção desses dias que aqui estivemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Estamos encerrando o nosso tempo aqui com vocês. Amanhã cedinho a gente vai para Santos. Orem por mim, orem pelo Ministério VTI. E que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho. Todo o pastor Joaquim já fez aqueles agradecimentos. Eu queria colocar minha palavra naqueles todos os agradecimentos, pastor, a todo o pessoal que trabalhou, que serviu, e também ao pastor e à sua família e a toda a igreja. Obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor Odilon. Mais uma palavra, vida de Deus, né, no nosso coração. Acho que mais claro que isso aqui, né, irmãos? É só, eu ia falar só se desenhar, mas foi desenhado também. Foi explicado e desenhado, né? Então, eu vejo assim, se há alguém neste lugar que ainda não entregou a vida para Jesus, você tem essa oportunidade de fazê-lo pela fé. O pastor Odilon falou aqui, a gente, hoje ao sairmos, nós também nos deparamos com a família e a gente explicou, não é por obras, não é por mérito, é pela graça. Você tem que confiar naquilo que Jesus fez. É tão simples, a igreja não salva, a igreja batista não salva, a igreja católica não salva, a igreja Assembleia de Deus não salva. Só Jesus salva quando a gente entrega a nossa vida nas mãos dele, quando a gente reconhece que ele é Salvador por excelência, o único que pode salvar. Então eu quero ainda estender esse apelo. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus e quer fazer, por que eu falo isso, irmãos? Porque no mês passado eu preguei, eu fiz um apelo, veio uma pessoa aqui na frente, mas tinha um casal aqui que eles ficaram relutando, eles sentiram vontade de vir e não vieram. Aí depois compartilharam com o Gabriel e a Isadora, que eles são convidados do Gabriel e a Isadora, que eles sentiram o desejo, mas algo os impediu de vir. Às vezes algo quer te segurar, às vezes está no teu coração, você sabe que você precisa, mas aí fica aquela situação te prendendo. Se você sente que tem algo te prendendo, mas você quer, você acredita em Jesus, você acredita que o sangue de Jesus foi derramado para o perdão dos seus pecados, se você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão. É simples, é só levantar a mão. Eu vou estar orando por você. Há alguém que precisa de Jesus e quer entregar a sua vida para Jesus? Estou insistindo mais um pouquinho. É muito simples. Não é entregar a sua vida para a Igreja Batista, é entregar a sua vida para Jesus, para Ele. É você e Jesus, Jesus e você. Alguém, corajosamente, se tiver, levanta a sua mão. Vou orar por você. Se você não se manifestar, não levantar a mão. Eu vou estar encerrando, né, esse culto que foi bênção, né, palavra de salvação foi ministrada neste lugar nessa noite. Se não há, vamos ficar em pé nesse momento. Eu vou estar orando, agradecendo mais uma vez a Deus. E mais uma coisa, irmãos, me sinto na responsabilidade. Temos muitos livros ali que o pastor trouxe. Talvez você não tenha feito o seminário, mas você quer adquirir o livro, R$45, muito barato, né? Então temos bastante livros ali, temos 20 e poucos livros ali. Se você quiser adquirir o livro, com certeza vai ser abençoador para a sua vida. É só falar com a minha esposa ali, falar, quero adquirir o livro. Não posso pagar agora, vou pagar depois, vou pagar em 2 vezes. Não tem problema. A gente facilita o que for necessário. Tá bom? Então feche seus olhos, vamos estar orando nesse momento. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, pela palavra da salvação que foi manifestada neste lugar de uma maneira tão clara, de uma maneira tão sábia, ó Deus, mostrando que Jesus não é uma porta, mas que Jesus é a porta, ó Deus, a única porta de salvação.
Somente em Jesus e por Jesus nós podemos ter acesso ao céu, à vida eterna, ó Deus, ao perdão dos nossos pecados. Essa palavra foi liberada neste lugar nesta noite. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque Jesus já faz parte da nossa vida, da minha vida, ó Deus, e da vida de talvez de 99% de pessoas que estão aqui dentro nessa noite. Ó Deus, Jesus já entrou na nossa vida como Senhor, como Salvador, e nós já desfrutamos dessa certeza e dessa segurança que só Jesus pode dar. Deus, abençoa todos que vieram. Ó Deus, abençoa a nossa semana, que a nossa semana seja abençoada. Nós te agradecemos por tudo que vivenciamos aqui nesses dias, que possamos agora aplicar no nosso dia a dia tudo que aprendemos. Pai, eu oro te agradecendo em nome do Senhor Jesus. E agora que o amor do Senhor, o Deus Pai, a graça redentora e superabundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, os dons e o poder do Espírito Santo estejam sobre toda esta igreja e toda a tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O povo de Deus diz: amém.